A maioria das pessoas acredita que a vida muda quando algo externo acontece. Quando a oportunidade aparece, quando o dinheiro chega, quando o problema se resolve, quando tudo se alinha. Mas Neville Goddard afirmava exatamente o contrário. Ele dizia que o mundo externo é apenas um espelho. Um reflexo tardio daquilo que você já aceitou internamente como verdade. Em outras palavras, ele está falando que se alguém pensa constantemente: eu sempre me apaixono pelas pessoas erradas. Adivinha o que acontece? Ela continua encontrando exatamente o mesmo tipo de pessoa. Não porque é destino, mas porque ela já aceitou isso internamente como verdade, e o mundo apenas reflete isso. E se isso for mesmo verdade, então existe um poder dentro da mente humana que a maioria não acessa. Um poder capaz de dobrar circunstâncias, mudar destinos, e manifestar resultados que parecem, para qualquer observador comum, literalmente impossíveis. E tem uma história real, que prova isso de forma tão absurda, tão inacreditável, que vai contra todas as probabilidades. Que se você entender esse princípio, você nunca mais vai duvidar do poder da sua mente. A história é de como Neville Goddard manifestou o retorno do seu irmão que estava na guerra, quando tudo estava contra. Quando o exército americano dizia, não tem como. Quando o governo dizia, não é possível. Quando a lógica dizia, isso não vai acontecer. Neville fez o impossível, usando apenas o poder da mente. Prepare-se. Porque este vídeo vai mexer com a sua visão sobre prosperidade, lei da atração, poder do subconsciente e manifestação financeira. E se você aplicar o que vai aprender aqui, sua vida pode mudar muito mais rápido do que você imagina. Preparei um passo a passo para você aplicar, de forma correta, essa técnica que muitos milionários aplicam. Imagine ter um familiar preso em uma guerra, sem previsão de retorno, sem apoio político, sem influência, sem nada. E ainda assim, em poucas semanas, vê-lo voltar para casa, enquanto milhares continuam presos pelo sistema militar. Foi isso que Neville fez. Sem contatos, sem poder, sem vantagens, sem nenhum milagre externo. Ele usou apenas a imaginação, e a realidade respondeu. Neville afirmava: sua imaginação é Deus agindo dentro de você. E se isso for verdade, é como ter uma ferramenta de criação ilimitada. Literalmente capaz de atrair riqueza, libertação, abundância financeira, prosperidade infinita e resultados extraordinários. Mas para usar esse poder, você precisa entender o princípio secreto que governava tudo o que Neville fazia. E é isso que você vai aprender agora. Mas antes, curte o vídeo, se inscreve, assim você vai estar ajudando o nosso trabalho. Muito obrigado. Para entender a história, você precisa entender o momento. Seu irmão havia sido recrutado e precisava servir na guerra. O exército dos Estados Unidos era inflexível. Soldados só voltavam quando o governo determinava, e o governo não tinha planos de liberá-lo. Era praticamente impossível alguém ser dispensado daquele jeito. A família de Neville estava desesperada. Mas Neville? Neville estava sereno. Ele dizia: a imaginação cria a realidade. E quando a família insistiu dizendo: Neville, isso não depende da gente, depende do governo. Ele respondeu: eu não estou pedindo ao governo. Estou decretando dentro de mim. E aqui está o ponto crucial. Neville não esperava o mundo externo mudar. Ele mudava primeiro o estado interno, a identidade emocional dominante. Segundo ele, o que você assume emocionalmente como verdade. O que você sente como já realizado. O que você vive dentro da imaginação com intensidade. Mais cedo ou mais tarde se materializa. E então começa a parte impressionante da história. O ritual mental de Neville. Todas as noites, ele deitava, relaxava o corpo e entrava no estado de leveza mental, um nível de consciência onde o subconsciente está mais aberto. Nesse estado, Neville não pedia, não suplicava, não tentava convencer Deus. Ele fazia algo totalmente diferente. Ele vivia mentalmente a experiência como se fosse no presente. Neville imaginava:
Ele e o irmão caminhando juntos pelas ruas de Nova York. O som da voz do irmão. O cheiro da casa quando ele chegava. A sensação de alívio da família. A risada dele contando histórias. A vibração emocional da sua volta. Neville não via o futuro. Ele vivia o futuro como presente. E aqui está o detalhe oculto que quase ninguém entende. Neville não imaginava o fato. Ele imaginava a emoção do fato. E você já aprendeu que a emoção é a frequência que atrai. Neville estava fazendo reprogramação mental pura, profunda, de alto nível. Criando uma nova identidade interna, uma vibração compatível com a realidade desejada. Enquanto todo mundo ansiava, temia, reclamava e lamentava, Neville estava atuando como criador. 2 semanas depois, algo impossível aconteceu. Seu irmão recebeu uma carta dizendo que havia sido liberado da guerra. Sem explicação coerente, sem intervenção política, sem exceção formal. Ele simplesmente havia sido liberado. Quando voltou para casa, a família estava em choque. E quando perguntaram para Neville: "Como você sabia que isso ia acontecer?" Ele respondeu: "Porque eu já tinha criado essa realidade na minha mente." Essa frase resume todo o segredo. Você não manifesta o que quer. Você manifesta o que você já aceitou como real dentro da sua imaginação. Essa é a diferença entre quem vive prosperidade e quem vive escassez. Pessoas com mente pobre desejam. Pessoas com mente rica assumem. Pessoas na escassez lutam contra a realidade. Pessoas na abundância criam uma nova realidade interna. Foi isso que Neville fez. Ele assumiu emocionalmente a cena final, e a realidade teve que se ajustar. Esse é um dos segredos mais avançados da manifestação, e ele encaixa perfeitamente com lei da atração, inteligência emocional, poder do subconsciente, e o chamado código da riqueza. Agora, como aplicar esse método na sua vida? Aqui está o passo a passo. Passo 1. Escolha sua cena final. Neville dizia: a cena final contém todo o desfecho. Se quer prosperidade financeira, não imagine o caminho. Imagine você abrindo um extrato positivo, você assinando um contrato grande, você celebrando em uma casa nova. Se quer atrair dinheiro rápido, abundância financeira, renda abundante, imagine o resultado final, não o processo. Passo 2. Entre no estado de relaxamento. Deite-se, respire, relaxe o corpo até sentir que os pensamentos ficam mais lentos. Esse é o momento onde o subconsciente absorve melhor o que você imagina. Passo 3. Viva a experiência de dentro. Neville insistia: não veja você. Veja através de você. Ou seja, não observe como espectador. Vivencie como participante. Sinta, ouça, toque, experimente, respire o momento. Você não está imaginando. Você está vivendo emocionalmente. Passo 4. Busque a emoção, não a imagem. A imagem é só a porta. A emoção é a chave. Pergunte-se: como eu me sentiria se isso já fosse verdade? Essa emoção é o que reprograma a mente subconsciente para a abundância. Passo 5. Assuma o estado durante o dia. Neville dizia: carregue em si o sentimento de já realizado. Não importa o que você veja lá fora. Viva internamente como quem sabe o final da história. Esse é o ponto onde prosperidade infinita se torna realidade. Passo 6. Não lute com o mundo externo. Quando Neville imaginou o retorno do irmão, o mundo dizia: não dá. E ele ignorou. Porque ele sabia. O externo é sempre mais lento que o interno. Seu papel não é reagir. É criar. A história de Neville Goddard prova que você não está limitado pelas circunstâncias. Você está limitado pela imaginação que escolhe usar. Então me diga: até quando você vai aceitar uma realidade menor do que você merece? Quando vai começar a assumir emocionalmente a vida que quer viver? Quantas oportunidades você ainda vai deixar passar por medo,
dúvida ou lógica demais? Você vai continuar reagindo? Ou vai começar a criar? A escolha é sua. E ela começa dentro da sua mente. Se esse vídeo fez sentido para você, se despertou algo aí dentro, se te mostrou que você pode muito mais, se inscreve no canal, curte o vídeo, ativa as notificações, porque aqui você vai aprender a dominar sua mente, elevar sua frequência e manifestar prosperidade, riqueza e abundância, como os maiores mestres da história. A sua nova realidade começa agora. Até o próximo vídeo.